Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Pinei Noah Brasil, Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e hoje vamos para mais um vídeo da série O que são anjos? Vamos para o quarto vídeo e o tema é: os anjos podem pecar? À primeira vista, a resposta parece bastante simples. Afinal, não recebemos a Torá exatamente porque os anjos não podem pecar? É por isso mesmo. Como Moisés respondeu em seu argumento vencedor aos anjos durante seu debate épico no céu sobre quem deveria receber a Torá? Está escrito na Torá: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, disse Moisés. Existe um ciúme entre vocês anjos. Isso era Moisés argumentando para Deus, defendendo que o povo judeu deveria receber a Torá. E os anjos queriam eles receberem a Torá. Você tem uma inclinação para o mal? Pergunta Moisés para o anjo. Obviamente a Torá não foi feita para você. Talmud Shabbat 88b e 89a. Para uma elaboração aprofundada sobre esse debate épico, consulte os arquivos do Sinai. Eu vou depois fazer uma série sobre os arquivos do Sinai. Em outras palavras, apenas o homem foi dotado com a inclinação para o bem e para o mal. Isso aí eu já falei em outros vídeos. Só o homem tem essa inclinação para o bem e o mal. Anjos, não. E apenas o homem teve a liberdade de escolha para escolher qual um deles. Ou seja, qualquer um deles, perdão. Um anjo, por outro lado, não tem inclinação para o mal. Portanto, ele não tem livre escolha. Ele é anulado para Deus. Ele faz o que Deus manda. Ele não tem o livre-arbítrio como nós. Por isso, então, se ele é um anjo do bem, ele não vai cometer nenhum crime, ele não vai matar ninguém, ele não vai roubar, porque com essa finalidade ele foi criado. Já o homem não, o homem tem todo esse livre-arbítrio. Isso parece significar que um anjo é algo como um robô, que não pode rebelar ou pecar. Ele não pode se rebelar contra Deus e nem pecar contra Deus. Até mesmo o exemplo frequentemente citado de Satanás como um anjo desonesto é um grande mal-entendido. Porque Satanás é um anjo, ele não é um anjo caído, ele é um anjo que foi criado especificamente para essa missão, assim como foi o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Satanás é apenas o nome de um anjo cuja tarefa divinamente designada é seduzir as pessoas para o pecado. Então, a missão do Satanás, do anjo Satanás, é essa. É ele seduzir o ser humano, fazer ele pecar. Esse anjo também é o promotor que levanta acusações na corte celestial contra aqueles que sucumbem às suas seduções astutas. Então, ele te seduz, ele te induz a pecar, aí você peca, aí quando você vai para o julgamento celestial, ele está lá, ele é o promotor e ele te acusa. Falando, dia tal, tal hora, tal minutos, assim, assado, você fez isso, isso, isso. Então, ele é o teu promotor, o teu acusador. É a missão dele. A palavra Satanás significa simplesmente promotor em hebraico. Se a corte celestial decidir que é hora de alguém morrer, então Satanás é o enviado para tirar a sua vida. Então não é Satanás que decide se você vai morrer ou não, que ele vai te matar. Não, ele só vem cumprir a missão. Quem decide é a corte celestial, que é presidida por Deus, por Hashem. Então, quando se decide lá em cima, ele vem e cumpre a ordem. Assim como um oficial de justiça. Você não pagou o carro que você financiou, ou não pagou o financiamento da sua casa, e vai lá o oficial de justiça e te despeja ou toma o seu carro. No caso, Satanás vem
e toma a sua vida e leva embora você. A verdade, o Talmud nos diz que Satanás, o desejo de fazer o mal, e o anjo da morte são um só. Então, Satanás, esse desejo de matar, de fazer o mal. Tem o anjo da morte, tudo uma pessoa só, uma coisa só, tudo um anjo só. Isso está descrito no Talmud de Bava Batra, 16ª. Todos esses títulos são simplesmente várias descrições de funções para um anjo. Um anjo cumprindo seu dever divino dificilmente está em conflito com o seu próprio Criador. Então, quando um anjo, seja ele um anjo do bem ou um anjo do mal, quando ele cumpre o seu dever, ele nunca vai estar em conflito com Deus, que é o próprio Criador. Com relação aos Bnei Elohim ou Nefilim, em Gênesis 6:2, embora alguns realmente interpretem isso como se referindo a anjos, foi apenas uma vez que estiveram nessa terra e assumiram as características de seres humanos, efetivamente deixando de ser anjos. E então eles pecaram. Então, quando eles assumiram o corpo humano, eles passaram a ser um ser humano. Então, eles deixaram de ser anjos. Aí foi quando eles pecaram. Essa é a explicação. Tudo isso, no entanto, é aparentemente contradito pelo versículo de Jó que afirma: um mortal pode ser mais justo do que Deus, ou um homem pode ser mais puro que seu Criador? Eis que ele não confia em seus servos e lança reprovação sobre seus anjos. Jó 4, 17 e 18. E dizemos na liturgia de Yom Kippur: os anjos estão consternados, são tomados pelo medo e tremendo enquanto proclamam: eis o dia do juízo, pois todas as hostes do céu são trazidas para julgamento. Eles não serão inocentes aos seus olhos. Ambas as citações implicam claramente que, apesar do que dissemos, aos anjos, de uma forma, conseguem pecar, de alguma forma eles conseguem pecar, mesmo sem ter uma inclinação para o mal, e são julgados em Yom Kippur. Ou seja, quando eles assumem uma forma humana, aí eles pecam, e eles também são julgados em Yom Kippur. Além disso, encontramos vários exemplos no Midrash e no Talmud de anjos sendo punidos. Uma punição implica que alguém teve uma escolha no assunto. Então, sempre que tem uma punição é porque você tinha uma escolha. Você podia ir para cá ou para cá. Você escolheu o lado errado, você vai receber uma punição. Por exemplo, o Midrash busca uma explicação para o versículo sobre o sonho de Jacó. E ele sonhou, e eis uma escada colada no chão, e seu topo alcançava o céu. E eis que anjos de Deus estavam subindo e descendo nela. Está em Gênesis 28, 12. Isso parece estar na ordem inversa. Os anjos não deveriam ter descido primeiro a este mundo, desde o lugar da sua origem, e só depois ascender? Então, eles tinham que primeiro descer para depois subir. O Rabino Romá, filho do Rabino Hanina, interpretou essa sequência reversa da seguinte maneira: quando os anjos que foram enviados para salvar Ló e destruir Sodoma, eles foram orgulhosos e atribuíram o ato a si mesmos, dizendo: pois nós estamos destruindo este lugar, porque seus gritos se tornaram grandes diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Isso está em Gênesis 19, 13. Posteriormente, eles foram punidos e deixados para vagar pelo mundo por 138 anos. Só agora, na hora do sonho de Jacó, alguns explicam que isso ocorre porque eles foram os anjos que escoltaram Jacó para fora da casa de seu pai. Eles tiveram permissão para voltar.
Então, eles estavam subindo, eles tiveram permissão e estavam voltando. É por isso que o versículo 1 diz que eles estavam subindo e só depois descendo. Está no Midrash Bereshit Rabbah 68:12. Veja lá para respostas alternativas. Veja também Rashi em Gênesis 19:12. Outro exemplo de anjos sendo punidos pode ser encontrado no Talmud Hagiga 15a, onde o arcanjo Metatron recebeu 60 golpes de uma vara de fogo como punição. No entanto, alguns comentários explicam que ele não foi realmente punido por nenhum dos pecados que cometeu. Em vez disso, no céu, eles fingem puni-lo a fim de ensinar uma lição aos outros. Você pode ver isso no Maharsha. Então, eles fingem uma punição nos céus para ensinar uma lição aos outros. Castigo implica em pecado. Nesse caso, o Midrash citado acima sugere que os anjos podem realmente e de fato terem pecado. O rabino Yeshaya Alevi Horowitz, em seu clássico Shinei Luchot Abrit, Shelah, fornece uma explicação. Ele admite que os anjos não têm inclinação para o mal e, portanto, não podem pecar no sentido convencional da palavra, o sentido que a gente conhece, contrariando deliberadamente a vontade de seu Criador. No entanto, os anjos são criações de Deus, como qualquer outra criação. Embora sejam criaturas mais espirituais e intelectualmente inclinadas, que vivem em um plano muito mais elevado do que nós, por definição, não há criação perfeita. O único perfeito é o Criador. Então, toda criação tem seus defeitos. Todo ser criado, mesmo o intelecto mais elevado, de alguma forma oculta a realidade última, ou seja, ele esconde algum defeito. Portanto, embora um anjo possa pecar, ele pode cometer um erro. Portanto, um anjo, ele não possa pecar, ele pode cometer um erro, ou pelo menos apresentar uma distorção da verdade. Isso está em Shinei Luchot Abrit, Beit Israel. Ver também no Igrot Kodesh, volume 14, página 147. Um anjo não é apenas um robô, é algo como um robô com inteligência própria. O robô não tem inteligência, o anjo tem inteligência própria. Talvez a melhor analogia seja um daqueles androides de ficção científica que tem inteligência própria, mas são incapazes de fazer deliberadamente algo contrário à função para a qual foram projetados, mas mesmo assim cometem erros. É assim que os anjos que foram enviados para destruir Sodoma pecaram. Quando um anjo é enviado em uma missão divina, ele deve cumprir esse dever, deixando sua própria identidade totalmente de lado. No entanto, quando os anjos foram destruir Sodoma, eles falaram como se eles próprios fossem destruir a cidade, quando, na verdade, era Deus, Hashem, que estava destruindo a cidade. Embora isso não tenha nenhum impacto sobre a missão real, ainda assim foi considerado um pecado, pois distorceu a verdade de seu papel naquela missão. Isso foi um erro devido às suas imperfeições, ao invés de uma falha em cumprir uma missão divina. Além disso, o rabino Yonatan Eibishitz Yarot Devash, no volume 1, aula 2, explica que existem dois tipos de pecado. O primeiro é o tipo mais comum, um pecado que surge por meio da inclinação ao mal, que nos induz a fazer o que é errado. Mas existe outro tipo de pecado que não vem por meio da inclinação ao mal. Pelo contrário, esse pecado é transgredido pela santidade. Cada pessoa e cada anjo tem seu nível de compreensão e santidade. A pessoa deve se esforçar para chegar cada vez mais alto
ao longo de um caminho ordenado. O problema surge quando um ser, seja ele humano ou um anjo, tenta subir muito rapidamente e atinge um nível de revelação ou compreensão que transcende agudamente seu estado objetivo de ser. Isso escreve o Rabino Eibish. Pode ser comparado a alguém que bebe muito vinho rápido demais, ou mais do que pode aguentar, o que o faz, na melhor das hipóteses, cair no sono, enquanto se ele tivesse bebido seu vinho lentamente, não apenas se nada de negativo tivesse acontecido, teria sido até benéfico para a sua saúde. Isso aqui a gente pode conferir no Talmud Yoma 76b. Isso, então, lança uma nova luz sobre o significado do versículo acima citado em Jó. Os anjos são reprovados não tanto pelos pecados que possam ter cometido no sentido convencional, no sentido de pecado que a gente conhece. Em vez disso, é para pecados cometidos por pureza e retidão, por buscarem subir ao nível que é mais alto do que seu estado objetivo de ser, como afirma o versículo. Pode um mortal ser mais justo do que Deus? Ou um homem pode ser mais puro que seu Criador? Isso está em Jó. Portanto, em resposta à pergunta, sim, os anjos podem pecar. No entanto, eles só podem pecar por se enganarem em sua missão ou tentando alcançar níveis de revelação aos quais não pertencem. Então, eles podem pecar, para encerrar, mas o pecado deles é de uma forma santa, é de uma outra maneira. Espero que tenha ajudado com mais esse vídeo. Até o próximo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.